Então, o passo a passo do coaching. Sim? Então, o coaching tem 4 passos. 4 passos do coaching. Sim? Vamos ali para o quadro. Em teoria e na prática, o coaching é a forma de nós chegarmos do ponto A, que é o estado atual, até ao estado desejado, a que vamos chamar o ponto B. Está bem? Então, é uma ponte entre o ponto A, que é a vida real de hoje em dia, e o ponto B. E nós pensamos sempre, que maravilha, então é do ponto A para o ponto B, então vamos dar aqui um salto, não é? E às vezes é difícil, porquê? Porque o ponto A está muito longe, aliás, o ponto B, que é o ponto de destino, está muito longe do ponto A, então as pessoas não têm grande confiança, está bem? Então a primeira coisa que o coaching vai ter que fazer é dividir isto em pequenos passos, sim? Então vamos chamar a isto o ponto B1, B2, B3, sim? Porque se não fizermos isto, nós vamos chegar ao ponto B, só que em vez de termos uma linha eficiente, digamos assim, vamos ter uma linha e eventualmente algum dia vamos chegar ao ponto B, eventualmente, sim? Não vai ser uma linha, isto parece um dinossauro, não parece? Não sei o que parece. Sim? Bom, então, isto é em teoria, tá? Nós iríamos assim, e então, na prática, vamos estruturar as coisas passo a passo, sim? Então, por isso é que o passo a passo é importante. Vou dar outra folha. Então, 4 passos do coaching. O modelo original é um modelo GROW. Então, o modelo GROW é um modelo que um dos modelos que eu mais gosto de usar, é quando nós começamos por definir o objetivo. Isto é goal, goal em inglês, que significa objetivo. Depois, ok, eu tenho este objetivo, mas a minha realidade é esta. Ou seja, depois de definir qual é o objetivo, depois de definir qual é o ponto B, eu tenho que definir qual é o ponto A, né? Ou seja, qual é a minha realidade, tenho que observar bem a minha realidade. Depois, eu tenho que criar opções. O que é que são estas opções? São as possibilidades de ponte. Não é? Quais são as possíveis pontes para eu chegar do ponto A até ao ponto B? Quais são as várias possibilidades? Sim? E as melhores nunca são as mais óbvias. Aliás, as primeiras nunca são as... sim, as melhores nunca são as mais óbvias. E depois o will, que tem a ver com a ação, que é willingness. Não é? Em inglês, will, a vontade, fazer, a ação. Sim? Então, a ação. Então, por definição, isto é o modelo dos 4 passos básicos do coaching. É sempre assim? Não é sempre assim. Há alturas em que nós começamos pela realidade e só depois é que vamos falar do objetivo. Porquê? Porque muitas vezes, não diria a maioria das vezes, mas muitas vezes, se calhar a maioria das vezes, quando as pessoas chegam até nós, chegam sem objetivos. Isso nem é mal de todo. Está bem? É melhor chegarem sem objetivos do que terem objetivos que de facto não são seus. São objetivos formulados para tentarem agradar a outras pessoas ou para corresponderem às expectativas das outras pessoas. Ok, então, há muitas vezes então que as pessoas não têm não têm objetivos. Isso não é tão mau assim, como eu dizia, porque é melhor não ter objetivos do que ter objetivos e que não são da pessoa, não é? Porque não são relevantes, portanto não cumprem os requisitos para os objetivos, que depois eu vou-vos mostrar quais são. Tá bem? Então, aqui nessas outras situações, nós utilizamos outro modelo que é a rosa. Rosa! Rosa! Basicamente é a mesma coisa, mas o coaching tem que ter objetivos. Sem objetivos não há coaching. Então, mas basicamente o que é que nós fazemos na rosa? Na realidade, trazemos os objetivos. E depois, entretanto, as soluções e depois a ação.
Está bem? A isto nós chamamos o coaching generativo. Está bem? Porque basicamente é uma pessoa que está bem, mas quer ficar melhor. Aqui é um coaching remediativo. Sim, é uma pessoa que não está bem e quer ficar bem. Está a fazer sentido? Então, o primeiro objetivo de um processo rosa é, ok, na realidade é encontrar um objetivo. O primeiro objetivo é encontrar um objetivo. E depois soluções, que no fundo são as opções. Quais são as potenciais, as hipotéticas soluções. E depois a ação. Sim? Voltamos aqui para vos explicar uma coisa. Depois das opções, nem sempre nós acertamos com a melhor opção à primeira. Então, mas depois vamos tentar, ok, há uma lista de opções. Depois vamos escolher uma opção. Vamos escolher a opção. E só um coelho de cada vez. Está bem? Quem persegue 2 coelhos não apanha nenhum. Então vamos seguir uma opção, um caminho e vamos medir os resultados periodicamente, não é? Semana a semana. Normalmente no coaching funcionamos semana a semana. No business coaching muitas vezes funciona-se de 15 em 15 dias, de mês a mês, tá? Porque as coisas acontecem em períodos mais longos. Mas no coaching de vida funcionamos quase sempre semana a semana. 2 semanas começa a ser muito. Então, vamos ver, ok, tomar pequenas medidas, ir neste sentido e tentar perceber qual é o resultado que aquilo tem e tentar perceber quais são os obstáculos, e este O vai assumir então outro significado, que é o significado de obstáculo. Sim, vamos perceber quais são os obstáculos que vamos encontrar, quais são as possibilidades, novamente, as opções para ultrapassar aquele obstáculo, então quais são as ações que nós temos que concretizar. Nota que com a nossa ação, a realidade vai mudar, sim? Então isto tudo recomeça ciclicamente nestes períodos, de semana a semana. Todas as nossas sessões de coaching são organizadas num destes modelos, a não ser as de coaching evolutivo, que é o método de descomplicar mais. Que são naturalmente as que eu mais gosto, não é? Então, a Meta.pt tem um slogan que é Ama-te, Inspira-te, Supera-te. Isso tem a ver com os 3 pilares do amor, segundo um grande psicólogo, ainda contemporâneo, eu acho que ele ainda está vivo, descobriu que então há 3 pilares do amor. Não vamos alongar muito nisso, mas tem a ver então com a intimidade, a paixão e o compromisso. Sim? Então, basicamente, para que haja amor pleno, é preciso que haja estas 3 coisas, não é? Intimidade, a paixão e o compromisso. Depois, se quiseres ver uma aula sobre isso, eu até te posso disponibilizar, que tenho uma aberta no YouTube. Acho que está aberta. Sim, são estes 3 pilares do amor. Claro que se eu tiver só intimidade, eu tenho um amor que é uma amizade, é um amor fraterno. Não é? Quando se eu tiver só compromisso, há tantas relações que só vivem de compromisso, já não há paixão, já não há nada, não é? É um amor vazio, não é? É um amor vazio. Se eu tiver só paixão, é um amor fugaz, não é? Aqueles amores de verão, aquilo vai embora, não é? Mas, sim, então, se eu tiver intimidade e paixão, então eu tenho outro tipo de amor. Se eu tiver paixão e compromisso, então eu tenho outro tipo de amor. Se eu tiver a paixão, o compromisso e intimidade, e não tiver outra coisa, eu tenho outro tipo de amor. Se eu tiver intimidade e compromisso, eu tenho outro tipo de amor, está bem? Mas, basicamente, o amor pleno é quando nós temos estes 4 tipos, aliás, estes 3 elementos em conjunto. Sim, qualquer um deles em separado, segundo esta filosofia, pode ser considerado amor, tá bem? Mas o pleno é os 3 juntos. Então, daí saiu o método, saiu o Ama-te, Inspira-te, Supera-te. Ama-te, inspira-te, supera-te. Mas, como eu já tive a oportunidade de dizer, antes de nós podermos evoluir, nós precisamos de descobrir qual é a nossa verdadeira motivação. Sim? O que é que realmente nos motiva. Sim? E então é por aqui que nasce o método de descomplicar mais. Na verdade é um acrónimo para não é mais da ganância.
mais da ganância, é mais de motivação, amor próprio, inspiração e superação. Qual é a diferença entre este tipo de coaching e os outros? A este chamamos o coaching evolutivo, está bem? Que é inspirado no humanismo. Vamos pôr a ver como é que ele está. Este é o coaching evolutivo, que é naturalmente aquilo que eu mais gosto de fazer. É um coaching diferente. É um coaching mais orientado ao insight, às grandes questões, aos grandes pensamentos, sim? Normalmente só é possível chegar ao descomplicar mais depois de ter feito algum dos trabalhos anteriores, sim? Então, qual é o modelo mais comum? Depende depende do coach e da comunicação do coach e do público do coach, não é? Durante muito tempo, o meu modelo mais comum era o remediativo, sim, porque falava muito de questões emocionais, do meu passado com a depressão, sabes, com a pseudo-depressão, com essas coisas. Então, basicamente, eu atraía muitas pessoas nesse remediativo. A verdade é que tu, enquanto coach, se vieres a ser coach, tu podes atrair o tipo de coaching que tu quiseres. Isso tem a ver com a tua proposta de valor, tem a ver com o teu público-alvo, com a tua persona. Pronto, depois podemos falar sobre todas essas questões. Sim? Então, depende do coach. Para alguns coaches o mais comum é o remediativo, para outros é o generativo e para outros é o evolutivo, sim? E entretanto também depende um bocadinho do próprio estado de evolução do coach, não é? Porque eu tenho visto, por exemplo, nas nossas sessões dos estágios do curso de coaching, né? Processos que têm tudo para ser generativos, o coach prefere fazer um remediativo. Isso tem a ver com a forma como aquilo ressoa nele, sim? Ainda não vi num estágio nenhum, acho eu, nenhum processo evolutivo. Sim? Então, também tem muito a ver com o nível de desenvolvimento pessoal do próprio coach. A mim aparecem-me muitos evolutivos, porque de facto eu sou apaixonado por isso e atraio pessoas para esse nível, sim? Para as grandes causas, para as grandes questões da vida, para os grandes propósitos, para aquilo que é a minha missão, para aquilo que é a minha congruência interna, para aquilo que são sistemas de alianças que eu posso criar com outras pessoas, para aquilo que é a construção do meu legado. Eu tenho muitos clientes nesse nível, sim? Então, basicamente, o que é que vai acontecer aqui? Vai acontecer que o coaching mais orientado às necessidades é o coaching remediativo. O coaching mais orientado aos desejos é o coaching generativo. E o coaching mais orientado aos valores é o coaching evolutivo. Isto depois há uma grande pirâmide que é dos 7 níveis de consciência, mas que o tornava mais complexo, assim fica mais simples, está bem? Como é que tu identificas, se tiveres um processo de coaching, como é que tu identificas qual é o nível em que a pessoa está? Daquilo que ela diz, por aquilo que ela diz. Nos primeiros minutos já podes identificar, que é, se ela se queixar das circunstâncias ou dos outros, é um processo remediativo. Se ela se queixar de si própria, de dúvidas em relação a si própria, de falta de capacidades, de, sei lá, de querer mais desempenho, querer mais material, mais coisas, sabes? Mais, é generativo. Se ela se preocupar com a questão do propósito, o sentido da vida, a construção do legado, a paz interior, etc., normalmente é mais evolutivo. Tá bem? Então, pronto, mas isto é muito dinâmico, assim, um processo às vezes começa como generativo, passa a evolutivo, vem a remediativo e acaba em evolutivo. Também as coisas são muito dinâmicas e tem que se ver sessão a sessão e que estão perante as questões que a pessoa vai colocando. Está a fazer sentido?